Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, nessa manhã, né, podendo apresentar, né, um pouco dos resultados dessa estratégia de ampliação das práticas integrativas, né, mas gostaria primeiro de falar, né, da importância, né, das ações da Secretaria de Atenção Primária no fortalecimento da atenção primária à saúde no país, né, com, né, uma retomada, uma mudança, né, no financiamento da atenção primária, o fortalecimento das equipes, né, de saúde da família, as equipes multiprofissionais, a expansão do programa Mais Médicos, né, dentro da estratégia, né, da atenção primária. Então, são várias ações que a gente tem realizado na Secretaria para fortalecimento e retomada da atenção primária como, né, um ponto fundamental, né, de atenção à saúde da população. Né, é o serviço que está mais próximo do cidadão e mais capilarizado em todos os municípios brasileiros. Né. Dentro do Departamento de Gestão do Cuidado Departamento de Gestão do Cuidado Integral, temos ações fundamentais, né, de fortalecimento do curso de vida. Então, foram feitas ações importantíssimas, como a nova rede, né, a Aline, né, de fortalecimento, né, do cuidado, né, materno e infantil. Então, são um conjunto de ações importantes. Né. Na semana passada, teve apresentação, né, sobre saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da criança. Então, né, todo cuidado durante o curso de vida. E as práticas integrativas compõem essa estratégia do Departamento e da Secretaria de Atenção Primária no fortalecimento do cuidado integral. Né? Então, a gente vai falar um pouco, né, agora sobre essas ações estratégicas, né? Mas antes, né, agradecer também, né, a vinda aqui dos professores, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que são parceiros né, de longa data nessa estratégia específica da formação da medicina tradicional chinesa. Se não fosse a expertise, né, desses professores da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente não teria um projeto tão exitoso, né, com impacto a nível nacional. Né? Lembrando que a gente tem, né, um Brasil com dimensões continentais e a gente conseguiu trazer ações de formação em todo o território nacional, né, do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, a gente vai mostrar um pouco isso dentro, né, do dia de hoje. Né? E aí, especificamente, né, dentro da temática das práticas integrativas, é importante a gente falar, né, que a gente está numa transição epidemiológica importante, né, onde as doenças, né, infecciosas, né, elas têm uma diminuição, né, do seu impacto no dia a dia, né, na morbimortalidade da população, e a gente tem um incremento, né, da importância das doenças crônicas e as neoplasias, por exemplo, no impacto dessas morbimortalidade da população. Então, a gente precisa adequar o nosso modelo de cuidado, né, ter ferramentas para lidar com essa mudança desse perfil epidemiológico. Né? E aqui, né, trazendo esse estudo, né, foi colocado na Lancet, né, trazendo as principais mortalidades que prejudicam, né, a vida com saúde da população, né, tanto na população feminina quanto na população masculina. E a gente observa que várias dessas doenças, né, e agravos, como dores nas costas, depressão, dores de cabeça, diabetes, entre outros, né, ansiedade, eles podem ter, né, um cuidado complementar, um cuidado ampliado, né, pelas práticas integrativas complementares. Então, é nesse sentido que a gente traz, né, essa estratégia, né, de trazer um conjunto de ofertas de cuidado, uma forma de olhar, né, a população e a sua saúde para as principais condições hoje, né, que afetam a vida da população. Então, lembrando que a saúde é algo complexo, né, que não depende somente das ações no setor saúde, né, então, educação, ambiente, o desemprego, né, as condições de saneamento, água, esgoto, serviços sociais,
habitação, são condições fundamentais, né, quando a gente vai discutir os determinantes sociais da saúde, quando a gente vai entender a saúde da população. E, nesse sentido, também, a gente precisa de um modelo ampliado de cuidado, né, que vá dialogar com as questões individuais, né, então genéticas, né, a biologia de cada um, mas também trazendo, né, as práticas de autocuidado aliada, né, ao cuidado profissional, aliado, né, a um cuidado comunitário e ambiental, né? Então, nunca foi tão importante a gente discutir, debater, né, as ações, né, comunitárias e ambientais, né, para que a gente, né, tenha saúde, né, de cada comunidade, de cada indivíduo, mas pensando também na saúde planetária, né? E entender o ser humano na sua complexidade, né? Então, desde as questões físicas, né, ao desenvolvimento pessoal, nutrição, descanso, seu ambiente familiar, né, de colegas de trabalho, né, questões emocionais e até espirituais. Então, a gente precisa de um modelo de cuidado e de ferramentas de cuidado que dialoguem com essa complexidade do ser humano, né? Então, nesse sentido, as práticas integrativas trazem um conjunto de práticas que são clínicas, que vão fortalecer esse cuidado, né, individual e coletivo, buscando melhorar, né, sinais e sintomas de saúde, mas a gente tem um conjunto de práticas que são coletivas, de promoção da saúde, né, que elas podem ter um benefício, né, fisiológico, como, né, controle da ansiedade, controle, né, da hipertensão, mas elas têm um objetivo de promoção da saúde, bem-estar, né? Como, né, uma dança circular, um tai chuan, uma meditação, que não foram desenvolvidos para, né, cuidar de sintomas, né, ou curar doenças, né? Mas essas práticas, por exemplo, têm, né, evidências científicas da melhoria nessas condições de saúde, né? E a gente tem algumas práticas que vão falar mais das abordagens sociais e familiares, né? Que também, né, como é que estão as relações, né, entre as pessoas, como é que está o indivíduo na gestão do seu estresse, na gestão das suas emoções e como é que isso afeta a sua relação no espaço de trabalho, no espaço familiar, no seu espaço de convivência, né? Então, práticas de socialização, né, são fundamentais. Hoje, discutindo a questão da saúde do idoso, por exemplo, a gente entende que o isolamento social ele agrava questões importantes, né, de ansiedade, depressão, né, de ter uma rede de apoio para ajudar nas suas atividades de vida diária. Então, práticas que vão fortalecer essa atividade comunitária, familiar, né, e social são fundamentais, né? Então, dentro desse modelo ampliado de cuidado, a gente vai falar de abordagens individuais, abordagens coletivas, né, e também práticas de autocuidado apoiado, né? Precisamos de um modelo de cuidado onde a população ela tenha maior capacidade de entender o seu processo de adoecimento e ter práticas onde ele possa cuidar de si diariamente, né? Seja, né, também atividade física, seja o controle, né, da sua nutrição, da sua alimentação, mas práticas, né, que façam, né, como a meditação, um tai chuan, entre outras práticas que vão fortalecer esse cuidado individual, né? E aí a gente tem, né, um modelo integral de cuidado, onde a gente vai ter, né, esse é um modelo de exemplo, por exemplo, de cuidado à dor, que a gente vai ter o uso, né, de opioides, de exames de imagem, né, de cirurgia como uma possibilidade de cuidado, mas não só como a única possibilidade de cuidado. Então, dentro de um modelo ampliado, né, integral de cuidado, a gente tem práticas, né, de autocuidado que estimulam o movimento, né, atividades e aulas em grupo, terapias não farmacológicas, né, e também medicamentos não opioides, né? Então, dentro disso, ele passa a ser
ser um cuidado multimodal, né, da dor, aonde a gente vai utilizar diferentes ferramentas de cuidado, diferentes, né, tecnologias de cuidado, né, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Então, não é um sistema onde a gente retira, né, práticas. Então, a gente vai estar falando aqui bastante das práticas da medicina tradicional chinesa, e elas passam a compor, né, esse tratamento multimodal, não como excludente, né, de um tratamento medicamentoso, por exemplo, né, mas como algo que compõe esse cuidado integral. Né? E aí, dentro das práticas integrativas, a gente já tem, né, um número de evidências importantes aonde essas práticas estão passando pela Conitec e fazendo parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, que são publicados pela Conitec, passando por todo o rigor, né, necessário para ter essas práticas indicadas para algumas condições específicas. Então, hoje a gente tem o PCDT, né, que indicam algumas práticas integrativas para o controle do sobrepeso e da obesidade, né, para a dor crônica, para, né, o diabetes, por exemplo. Então, são alguns exemplos, né, desse processo importante, né, de utilizar as práticas integrativas a partir das melhores evidências disponíveis. É importante a gente trazer também que a política de práticas integrativas, né, ela segue hoje as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né, que tem uma estratégia global para as medicinas tradicionais complementares integrativas. Desde 2002 foi a primeira estratégia, ele lança a segunda estratégia de 2014 a 2023, e nesse momento a OMS está fazendo uma consulta aos países, né, no mundo inteiro para compor a sua nova estratégia que será lançada no ano que vem. Então, as práticas integrativas fazem parte desse movimento global de discussão, né, do cuidado e ampliação das ofertas terapêuticas. Então, a OMS, né, traz em suas diretrizes a inclusão dessas práticas, né, nos sistemas oficiais de saúde e um fortalecimento, né, das evidências científicas, né, a partir dessa incorporação também. Né? Então, esse é um relatório da OMS, né, que traz, né, o crescimento do número de países que têm políticas nacionais contemplando as medicinas tradicionais complementares e integrativas. Então, em 1999, a gente tinha apenas 25 países, né, com fortalecimento dessa estratégia da OMS. Em 2018, a gente já tinha 98 países, então metade dos países do mundo, né, já com políticas nacionais reconhecendo essas práticas, né, nos seus países. Né? Também temos, né, um aumento expressivo. Então, em 2018, a gente já tinha 75 institutos nacionais de pesquisa fortalecendo, né, as pesquisas no campo das medicinas tradicionais complementares e integrativas e também as parcerias entre os países. Né? Então, no contexto nacional, também é importante a gente trazer que essa política é uma demanda, né, da população a partir das conferências nacionais de saúde. Então, desde a 8ª conferência, em 1986, né, a grande conferência cidadã, onde se discutiu, né, as diretrizes que iriam formar o SUS, que iriam compor o nosso... a nossa, né, legislação. Lá na 8ª conferência, no seu relatório final, já se trazia a necessidade de introdução das práticas alternativas de assistência no âmbito do serviço de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida. Então, né, já se tinha essa noção de que, além, né, de ter o direito, né, de ter diferentes ofertas de cuidado, né, no sistema oficial de saúde, o usuário também tem o direito, junto ao profissional de saúde, né, de discutir o seu plano terapêutico de cuidado, seu plano terapêutico singular, né, algo que a gente fala, né, muito, né, principalmente na saúde da família. Né? E nas demais conferências, né,
também, né, em seus relatórios finais, vinha a sinalização de fortalecimento dessa política, até mesmo na última conferência, na 17ª conferência, onde traz, né, a defesa da estratégia de saúde da família para a consolidação de um modelo de atenção resolutivo e o aumento da resolutividade de ações e o acesso às práticas integrativas complementares em saúde. Então, a formulação dessa política vem também, né, dessa demanda social nas conferências nacionais. Dentro do nosso cenário, né, a gente tem diferentes políticas que vão tratar das medicinas tradicionais, complementares e integrativas, né? As práticas integrativas, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela vai falar das práticas realizadas pelos profissionais de saúde, né? Então, algumas pessoas perguntam, Daniel, por que, né, a medicina indígena, que é uma medicina brasileira, não está na Política Nacional de Práticas Integrativas? Ela não está na Política de Práticas Integrativas porque ela compõe, né, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que reconhece as medicinas tradicionais indígenas como parte integrante dos saberes dessa comunidade e importante no cuidado a essa população. Mas a gente não pode, né, pegar esses saberes e trazer, né, para, né, a nossa política, né? Então, inclusive, a gente tem feito muitas discussões, né, com a CESAI, com a Secretaria de Saúde Indígena, com o secretário Weibe, né, com a diretora Putira, né, que está responsável, né, por essa discussão das medicinas indígenas, né? Eles, inclusive, não chamam de medicinas tradicionais indígenas, e sim medicinas indígenas, e tem sido uma discussão muito importante, né? E um conjunto de outras práticas, né, como, né, dos raizeiros, das benzedeiras, das parteiras, que são conhecimento tradicional do nosso povo, também é reconhecida na Política Nacional de Educação Popular, que vai falar dos saberes populares de cuidado. Então, é importante a gente entender que dentro dessa dimensão, né, das medicinas tradicionais complementares e integrativas, a gente tem diferentes políticas no Sistema Único de Saúde que reconhece esses atores. Então, as práticas realizadas pelas comunidades tradicionais, a gente tem chamado, né, de medicinas tradicionais, e as práticas realizadas pelos profissionais de saúde são as práticas que estão na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? Então, saberes tradicionais, né, e populares realizados pela população, por esses atores sociais, e a política de práticas integrativas que são realizadas pelas categorias presentes no Sistema Único de Saúde. A política de práticas integrativas, ela tem o objetivo de incorporar esses saberes no nosso Sistema Único de Saúde. Isso é importante porque em outros países, né, que não tem um Sistema Universal de Saúde, né, essas ofertas acontecem principalmente com as pessoas, né, pagando por essa oferta, e mesmo, né, em países que têm, né, um sistema, né, ou um reconhecimento forte dessas medicinas, elas muitas vezes acontecem com uma porta paralela, então um serviço paralelo, né? Então tem um hospital de medicina integrativa, por exemplo, ou medicina convencional na Índia, né? E do outro lado da rua você tem um hospital de medicina ayurvédica, por exemplo, né? Na China, em diversos hospitais, a gente tem de um lado do hospital, né, o serviço de medicina convencional e do outro lado o serviço de medicina tradicional chinesa, né? Então, esses países, por exemplo, estão fazendo um esforço hoje para integrar, né, esses departamentos e ter uma ação mais conjunta, né? No Brasil, não. Desde a sua introdução há 18 anos na Política Nacional de Práticas Integrativas, essas práticas acontecem nos mesmos serviços, sendo realizadas pelos profissionais de saúde, pelos mesmos profissionais, né? Não como uma forma de dois serviços. O objetivo dessa política é aumentar, né, a resolutividade dos serviços de saúde a partir de uma ampliação do olhar dos profissionais, né? Então, um profissional que conheça, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ou a Ayurveda que eu citei, ele tem um olhar ampliado sobre o processo de saúde-doença e, a partir daí, ele também tem uma maior quantidade de ferramentas e opções terapêuticas para o cuidado da população, né? Outras práticas também coletivas, né, ampliam, né, as ofertas terapêuticas de uma unidade de saúde, por exemplo, né, não se restringindo a ofertas de cuidado individual, também ampliando essa capacidade de cuidado de cada um dos serviços de saúde.
a gente está falando bastante do serviço de atenção primária, onde está a maior parte dos serviços, né, de práticas integrativas, mas as práticas integrativas também ampliam, né, o cuidado no serviço hospitalar, nos serviços de média e alta complexidade, né, em todos os pontos da rede. Então, né, as práticas são principalmente ofertadas nas unidades básicas de saúde, em ambulatórios especializados, integradas a serviços de reabilitação, de saúde mental. Então, a gente tem uma quantidade importante de CAPs, por exemplo, que fazem oferta de práticas integrativas. A gente tem municípios e estados hoje que têm centros específicos de práticas integrativas e também temos as práticas integrativas integradas a serviços hospitalares. Então, eu vou trazer aqui um pouco do monitoramento, né? Então, desde 2008, a partir da mudança do sistema, né, a gente vê uma ampliação dessa oferta de práticas integrativas importantes. A partir do momento que a gente tem o sistema de informação da atenção básica, o SISAB, né, a gente passa a registrar esses procedimentos com a maior qualidade também dentro da atenção primária e a gente vê uma ampliação importante desses registros, né, chegando aí em 2023 com mais de 7 milhões, né, de pessoas, de participantes, né, que receberam ofertas de práticas integrativas, tanto individuais quanto coletivas. Esse daqui faz parte do nosso monitoramento, que a gente está, né, para lançar esse documento, né, trazendo um monitoramento desde 2017 até 2023, né, que mostra, né, também essa ampliação da oferta, tanto na atenção básica quanto na média e alta complexidade, tendo um incremento importante em 2023, e pelo que a gente está monitorando em 2024, a gente tem também um crescimento de mais de 30% em relação ao que a gente tinha em 2023, então a gente vai ter um gráfico com ampliação importante, e também na oferta dos, né, procedimentos, contando, né, cada um dos procedimentos. Importante também dizer que a gente tem uma ampliação do número, né, na atenção primária, de equipes de atenção primária, né, de que seja elas equipes de saúde da família, NASFs, né, agora as equipes multiprofissionais, que ofertando práticas integrativas. Em 2017 a gente tinha cerca de 10 mil, né, equipes, né, ofertando práticas integrativas e uma ampliação para 2023 em 21 mil equipes, né, ofertando essas práticas. Saindo também 10 mil estabelecimentos de saúde na atenção primária para quase 19 mil estabelecimentos de saúde e também saindo de 3.500 municípios para 4.640. Então, a gente, né, percebe essa ampliação importante e a gente chegou a 83% dos municípios ofertando pelo menos, registrando pelo menos a oferta de uma prática integrativa. Sendo que nesse período, 98% dos municípios, né, chegaram a ofertar práticas integrativas e em algum momento, né, teve uma descontinuidade. Então, o nosso esforço agora é fazer com que esses municípios voltem a ofertar e ampliem a consistência dessa oferta de práticas integrativas, né? A gente consegue observar o Brasil inteiro, né, pintado praticamente, poucos municípios, né, sem essa oferta de práticas integrativas na atenção primária, né, com diferente quantidade de ofertas, mas desde municípios pequenos, com 3 mil habitantes, né, até os grandes municípios, com mais, né, de 1 milhão de habitantes, ofertando essas práticas. Todas as capitais ofertam práticas integrativas, né, e na média e alta complexidade, né, aí a gente tem uma concentração desse serviço, até porque, né, não são todos os municípios que têm, né, oferta de serviços de média e alta complexidade. A gente também tem um movimento importante dos estados, né, de terem políticas próprias, né, estaduais de práticas integrativas. Então, hoje a gente tem 13 estados, né, com documentos formalizando a sua política estadual, sendo que 6 deles já têm financiamento próprio, né, para fortalecimento dessas práticas no estado. Alguns estados com experiência, inclusive, de indução financeira a partir de acompanhamento de indicadores, como é o exemplo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente também tem, né, do outro lado, né, o número de estabelecimentos de serviço em cada um dos municípios, né, com um registro de práticas integrativas, né, em todo o Brasil, né? Nesse período, né, a maior parte da oferta de práticas integrativas foram realizadas pelos NASFs, né,
que deixaram de ser financiados pelo Ministério em 2019, né, e voltaram agora em 2023. Então, a gente também, né, com o fortalecimento das equipes multiprofissionais agora, a gente prevê, né, uma ampliação importante da oferta das práticas integrativas nos próximos anos, né, e também ali muito próximo às equipes de saúde da família, né, com uma oferta importante de práticas integrativas, né, depois acompanhado de equipes de saúde bucal, de atenção primária e equipes com agentes comunitários de saúde, né. A maior parte da oferta são registradas nas unidades básicas de saúde, sendo que a gente tem, né, em domicílio também sendo ofertado práticas integrativas e nos polos de academia da saúde, por exemplo. Os profissionais hoje que mais tem registrado a oferta de práticas integrativas são o enfermeiro ou fisioterapeuta, enfermeiro, médico, né, seguido, né, pelos outros profissionais que compõem aí essa equipe multiprofissional. A maior parte da oferta das práticas integrativas ao longo desses anos tem sido para o público feminino, né? Então, que tem recebido maior essa oferta. A gente tem um desafio no Sistema Único de Saúde de captar os homens para o cuidado, né? E também no campo das práticas integrativas temos esse desafio de ofertar as práticas integrativas para essa população, né? Essa é uma distribuição em relação aos estados, né, que mais ofertam práticas integrativas, né, o número de participantes, né, nessas duas primeiras colunas, as duas últimas colunas, né, em relação aos procedimentos, e na coluna verde é quando a gente traz dividido aquela oferta por 1.000 habitantes, né, então fazendo uma parametrização que a gente possa comparar os estados pela a oferta pela população, né? Nesse sentido, o Distrito Federal é o que tem mais participantes, né, e mais oferta de procedimento, né, seguido Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, seguido dos demais. Esse acompanhamento tem sido importante, inclusive, para a gente direcionar agora, né, a oferta de formação em práticas integrativas e o nosso esforço também no apoio institucional, né, para que os estados que, né, estão bem abaixo da média nacional consigam, né, se fortalecer e também ampliar essa oferta para a população. Os procedimentos mais realizados hoje no SUS, tanto na média e alta complexidade, quanto na atenção primária, são os procedimentos, né, da medicina tradicional chinesa, e isso demonstra também a estratégia que o Ministério tem realizado, né, em parceria, né, aqui no caso com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, para a oferta de auriculoterapia, né. Então, a auriculoterapia hoje é o procedimento mais realizado de PICS, né, no Sistema Único de Saúde, em 2023, com 1.600.000, né, procedimentos registrados, né, depois sessão de eletroestimulação, sessão de acupuntura com inserção de agulha, práticas corporais da medicina tradicional chinesa, seguido de outras racionalidades, né, que são registradas no sistema de informação da atenção básica, né? Então, seguido também de outras práticas, né, coletivas, então sessão de massoterapia, meditação, atividades educativas no campo das plantas medicinais, yoga, né, atendimento em grupo. Então a gente tem uma ampla oferta hoje de práticas integrativas em 2023, mostrando, né, a expansão dessas práticas em todo o sistema de saúde. Aqui é um registro da atividade de plantas medicinais, né, educativas, tanto como procedimentos coletivos, educação em saúde, atividades de mobilização social e também atendimento em grupo. Aqui especificamente a oferta da auriculoterapia, né, o procedimento foi criado em 2016, né, já, né, prevendo, né, já com o início da formação em auriculoterapia. Então a gente criou o procedimento para fazer o acompanhamento e a gente vê um crescimento muito importante, né, que está ligado justamente a essas formações. A gente tem uma queda dessa oferta no período da pandemia, obviamente, né, por todas as dificuldades, né, de contato próximo, né, e desse cuidado, né, para além das questões do manejo,
né, da Covid, né, mas que voltam a se expandir, né, com o término da pandemia e com importante crescimento em 2023, e até agosto de 2024 a gente já tem também aí mais de 1.121.000 procedimentos de auriculoterapia, que a gente já está prevendo aí um crescimento de em torno de 30% em relação a 2023 também, né. Esse daqui é um gráfico, né, relacionando o número de certificados nessa estratégia junto à UFSC, né, com a ampliação da oferta. Então, a gente vê como está diretamente relacionado, né, o número de certificados, tendo também a mesma baixa de oferta ali na época da pandemia, né, e uma paralisação, né, do número de formados, mas voltando a crescer depois da pandemia, e agora com um amplo número de certificados, 5.000 profissionais certificados só no último semestre agora, né, de 2024. Aqui são a ampliação das práticas da medicina tradicional chinesa. Então, para além da auriculoterapia, né, que é a nossa principal oferta, né, a gente também tem uma ampliação na acupuntura com aplicação de ventosa moxa, na inserção de agulhas, eletroestimulação e também nas consultas de tratamento em medicina tradicional chinesa, que estão sendo registrados tanto na atenção primária quanto na média e alta complexidade. É importante dizer que dentro dessa nova gestão, a gente tem, pela primeira vez em 18 anos, a inclusão das práticas integrativas no Plano Nacional de Saúde, e temos um indicador específico de oferta dessas práticas, né, que em 2022 a gente tinha 11 procedimentos para cada 1.000 habitantes como nosso parâmetro, e a gente fez uma previsão a partir, né, de todas essas ofertas estratégicas, né, de ampliação das PICs, em chegar a 2027 com 28 procedimentos para cada 1.000 habitantes. Né? Então a gente quer mais do que dobrar essa oferta em relação a 2022, e a gente está, né, com um cronograma, né, ano após ano, né, de ampliação dessa oferta, e estamos, né, monitorando esse indicador mês a mês, né, com uma oferta importante, né, com crescimento. Né, a gente tem uma baixa dessa oferta em setembro, né, por causa do período eleitoral, mas já estamos em 13,41 procedimentos para cada 1.000 habitantes, né, em setembro. Então a gente está prevendo que a gente vai alcançar a nossa meta de 16 procedimentos para cada 1.000 habitantes até o final do ano, principalmente pelas ações de formação em aurículo e acupuntura, e as formações também que a gente tem colocado, né, à disposição no AvaSUS, que eu vou falar daqui a pouco. Então, dentro das práticas integrativas, né, para além de falar de um cuidado mais integral e ampliado, né, que as várias práticas oferecem, a gente também tem focado, né, em desenvolver protocolos, materiais e ofertas, né, de formação para grandes problemas de saúde pública. Né? Então, né, atualmente, né, a dor, né, crônica é algo, né, de grande impacto na vida das pessoas, né, com a ampla prevalência dentro da atenção primária, assim como as questões de saúde mental, de ansiedade, depressão e insônia, né, nesse campo da saúde mental, e as doenças crônicas, né, como hipertensão e diabetes e outras doenças, né, cardiovasculares, né, que compõem, né, essas doenças metabólicas. Então, né, como uma forma de ampliar esse cuidado na saúde, a gente tem, né, feito monitoramento e a elaboração de materiais, né, que fortaleçam esse cuidado. Né? Então, a gente tem, né, uma ampliação de uso, por exemplo, de opioides, né, para o cuidado da dor, né? A gente tem a dor, né, as questões ósseo-musculares do tecido conjuntivo como a principal causa de afastamento do trabalho. Né? Então, para além, né, do impacto individual na sua saúde, ele tem um impacto importante na sociedade, né, como, né, o afastamento de trabalho, gerando, né, custos, né, para os empregadores, para o mercado de trabalho e principalmente para as famílias, né, que estão cuidando dessas pessoas. E
e a gente tem já guidelines internacionais, linhas, né, guias, recomendando, né, as práticas integrativas para o cuidado da dor crônica, tanto dor aguda quanto, né, dores crônicas, né? Já temos guidelines internacionais também que indicam as práticas integrativas, né, para as doenças crônicas, né, e agravos não transmissíveis, né. Já temos os PCDTs nacionais, né, também indicando, né, as práticas integrativas para compor esse cuidado. Isso é importante, né. Em nenhum momento as práticas integrativas se colocam como uma prática substitutiva, e sim como uma prática, né, que complementa, que amplia as possibilidades de cuidado, né. No campo da saúde mental, a gente tem, né, um nível alarmante, né, de desordens de ansiedade, de depressão, né, entre outras questões de saúde mental, de insônia, por exemplo, né, e as práticas integrativas também têm se demonstrado eficientes e importantes para compor esse cuidado multimodal, né, as questões de saúde mental também, com um conjunto de guidelines internacionais que já indicam, né, a utilização dessas práticas também, né, para o cuidado de crianças e jovens, né, no controle dessas questões, né, de saúde mental. E, para além dessas questões, né, a parte de socialização também é importante, né? Então, a gente vive num mundo cada vez mais agitado, rápido, né, com 1000 tarefas para fazer, né? Crianças, né, com escala de atividades enormes e pouco tempo, inclusive, de convivência social entre as pessoas, né? Então, como eu falei, essa questão da socialização, principalmente em idosos, né, mas de toda a população, é uma ação fundamental, e as práticas integrativas têm se mostrado importante, né, para essa parte da sociabilidade e qualidade de vida, mas também trazendo outros benefícios, né? Então, a yoga, por exemplo, mostra, né, ser importante, né, para o controle da hipertensão arterial, se mostra importante, né, prática para o cuidado da insônia, mas ela também, né, traz, né, mobilidade, relaxamento, fortalecimento da função motora, né? Então, a gente vê que uma mesma prática integrativa, ela tem mais de um benefício, né, para aquele indivíduo. E aí, entrando um pouco nas prioridades estratégicas aqui da política de práticas integrativas, né, de 2023 a 2027, a gente tem um grande eixo de fortalecimento da Política Nacional de Práticas Integrativas, com fortalecimento do monitoramento, produção de evidências, modelos de implementação, né, discutindo também a questão do financiamento, né, e uma ação, né, de revisão, né, e fortalecimento do aspecto conceitual da política, né, que completou agora 18 anos, que a gente vai disparar a partir do ano que vem, né, um conjunto de atividades, né, junto com os conselhos profissionais, com gestores, com a sociedade e o Conselho Nacional de Saúde, né, para revisar e revisitar, né, e fortalecer a Política Nacional de Práticas Integrativas, né. Um segundo eixo de integração dessas políticas com os programas do Ministério. Então, não faz sentido ter uma política isolada, né, mas sim a aplicação das práticas integrativas na saúde da mulher, na saúde da criança, na saúde do idoso, no cuidado das doenças crônicas, na saúde do homem, né, junto, né, das estratégias, né, do cuidado, por exemplo, nos cuidados paliativos, né, nos cuidados, né, dentro né, da média e alta complexidade também, nos CAPs. Então, é um movimento importante da coordenação, essa integração com outros programas. E é um terceiro eixo, a implementação dentro do território. Então, a gente tem feito ações junto aos estados, né, para fortalecimento dessas práticas. A partir do ano que vem, a gente vai fortalecer também junto às capitais, né, e grandes municípios, né, que são referências territoriais, né, e temos feito um conjunto de ação de formação para que isso realmente seja implementado no território. Além de articulação nacional, né, com outros ministérios, com os conselhos profissionais, com as universidades, e um último eixo de cooperação internacional
considerando que o Brasil hoje é reconhecido pela OMS como uma política fundamental por trazer essas práticas dentro de um sistema universal de saúde com a importância que tem o nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, o SUS é uma referência internacional de implementação de serviços de saúde e ter essa política num serviço, né, num sistema tão organizado também torna, né, essa política uma referência internacional. Então, aqui são algumas das nossas ações, né? A gente tem realizado o ciclo de apoio institucional aos estados, né? Tanto que muitos estados hoje já têm ofertas de formação, já têm monitoramento, já têm, né, alguns indicadores de financiamento próprio, né? Isso vem dessa ação constante, né, de capacitação, de qualificação, de troca de experiência entre os próprios estados, né, apoiado pelo governo federal. A gente tem um conjunto de projetos, né, que são chamados, né, a partir de termos de execução descentralizada, né, junto às universidades, né, para fortalecimento do território. A Universidade Federal de Santa Catarina é um dos grandes projetos estratégicos, né? A gente tem um projeto agora com a Universidade Federal de Pelotas, né, que estamos desenvolvendo um curso para manejo de dor crônica e síndromes dolorosas. Um outro projeto com a Universidade Federal de Pernambuco, né, com um projeto de ativadores sociais dentro do território, que a gente vai fazer uma formação de gestores, trabalhadores e movimentos sociais, né, para a implementação dessas práticas, né, e garantia, né, que essas práticas tenham uma perpetuação e não, como a gente falou, aquela flutuação, né, de oferta dentro do serviço. Na Universidade Federal de Santa Catarina, esse projeto que aborda não só a auriculoterapia, que a gente falou bastante, mas a formação, né, em protocolos da acupuntura, e temos agora a elaboração do material de formação em ventosoterapia, que os professores aqui vão abordar bastante, e um projeto agora com a Fiocruz de saúde mental e bem viver, né, que foca, né, nessas questões de saúde mental, mas também no autocuidado dos profissionais de saúde, porque nós estamos, né, no processo de cuidado, muitas vezes a gente adoece, né, por estresse, por excesso de trabalho, por burnout. Então a gente precisa também absorver na nossa prática, práticas de autocuidado e também práticas que a gente possa expandir junto com a equipe e no território. A gente tem implementado já uma linha de cuidado, né? A gente está fazendo a modelagem, né, de uma implementação da linha de cuidado em dor crônica e saúde mental em 3 municípios. Então, 2 do Maranhão, que é Itapecuru, Mirim e Alcântara, e um no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Então, são municípios com características bem diferentes, né? Um com cerca de 18 mil habitantes, outro com 60 mil, outro com mais de, né, acho que 160 mil habitantes também, né? Para poder criar essa modelagem e, a partir do ano que vem, a gente vai implementar em todos os estados essas linhas de cuidado, né? Ampliar, né, a linha de cuidado de dor crônica e saúde mental a partir das práticas integrativas e complementares, né? Temos um conjunto de formações, né, como essas da UFSC, mas também temos disponíveis um conjunto de cursos online, né, que estão no AvaSUS, né, é uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, onde tem esses 6 primeiros cursos, né, já estavam lançados há um tempo, e a gente já lançou mais 6 cursos esse ano, né, agora em 2024, como o curso de introdução, né, ao yoga, né, de introdução à aromaterapia, de introdução à reflexologia, meditação, Shantala e automassagem, né? E estamos lançando, né, vamos lançar até o final do ano agora, também os módulos de musicoterapia, terapia de florais, termalismo, ayurveda, e 2 importantes, né, fortalecendo a implementação das plantas medicinais, um segundo módulo, né, de formação em fitoterapia para os profissionais de nível superior prescritores, e também um de plantas medicinais e fitoterapia para o tratamento de feridas na atenção primária à saúde, né? Então, aqui as linhas de cuidado. Também estamos fazendo uma modelagem dos serviços de plantas medicinais para tratamento de feridas na atenção primária em 2 municípios, né? Em Fortaleza e em Jardinópolis, né? Inclusive o Paulo, né, que compõe o núcleo, né, de gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas, né, como ponto focal comigo, está agora, né, lá em São Paulo, né, fazendo essa modelagem.
E estamos produzindo um conjunto de documentos, né, informados por evidência, em forma de evidência, né, alguns já estão no site, né, a gente vai rever e atualizar essas informações, e estamos lançando, né, até o final do mês também um de saúde da mulher, né, trazendo as práticas integrativas para uso em condições importantes, né, como manejo da dor, a saúde materna e infantil, né, saúde reprodutiva e o cuidado oncológico. Então, como as práticas integrativas compõem esse cuidado, né? Então, esse é o formato dele, a gente traz a descrição das principais evidências e todos os estudos, né, que têm sido publicados são revisões sistemáticas, né, de estudos clínicos, né, então a gente tem trabalhado com esse nível de evidência e também trazendo a qualidade desse estudo, né, se ele é moderado, alto ou baixo, né, para que esse informe possa ajudar gestores e trabalhadores a implementar as PICs nesses serviços, por exemplo, de cuidado da saúde da mulher. Esse é o protocolo clínico de diretriz terapêutica da Conitec, né, sobre dor crônica, né, que já traz as práticas integrativas como ferramentas importantes que compõem o cuidado. E nós temos uma nota técnica do uso das práticas integrativas, né, para o cuidado de dor crônica na atenção primária, onde a gente aprofunda, né, a utilização de algumas práticas e traz também referências, guidelines internacionais de como cada uma dessas práticas tem sido utilizada. Tá? Então, esse tem sido, né, as nossas ações, né, no campo do Núcleo Técnico de Gestão da Política e Práticas Integrativas, né, do Departamento de Gestão do Cuidado Integral, dentro da Secretaria de Atenção Primária, como uma forma de fortalecimento, né, do cuidado. Né? E aí, daqui a pouco a gente vai aprofundar nas ações específicas aqui da universidade. Muito obrigado.